A França venceu o Marrocos por 2-0 num jogo pra lá de equilibrado, em que o Marrocos deu muito trabalho e, na minha opinião, teve um erro de estratégia do técnico marroquino nesse jogo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise tática de como é que foi essa partida e qual foi esse erro de estratégia na minha avaliação nessa partida. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje para falar sobre essa vitória da França por 2-0 por cima de Marrocos, que classificou a seleção francesa para mais uma final de Copa do Mundo, a segunda final seguida desse time da França. Vamos começar então pelas escalações, porque a França já teve duas mudanças ali importantes por conta de Rabiot e de Upamecano, os dois estarem gripados. Então nenhum dos dois estava disponível. O Didier Deschamps optou pela entrada do Konaté na zaga e pela entrada do Fofana no lugar do Rabiot, sem mudar nada taticamente no time. O time se manteve da mesma maneira como tinha jogado ao longo da Copa inteira. Já do lado de Marrocos, o técnico Walid Regragui tinha algumas dúvidas, principalmente na linha de defesa, porque 3 dos 4 jogadores da linha de defesa, dos 4 titulares, eram dúvida para essa partida. O Aguerd de zagueiro, o Saïss também zagueiro e o Mazraoui. Todos eles tiveram contusões ao longo dessa Copa do Mundo e eram dúvidas para essa partida. Acabou que o Aguerd até foi colocado como titular na escalação que foi divulgada antes do jogo começar. Ele sente no treinamento e fica de fora. Já o Saïss e o Mazraoui, os dois vêm jogando. Só que teve uma mudança tática, uma mudança estrutural que o Walid Regragui trouxe para essa partida. Ao invés de jogar no 4-1-4-1, que ele se acostumou a jogar ao longo da Copa inteira, Marrocos jogou todos os jogos no 4-1-4-1 até essa partida, porque nesse jogo ele mudou. Ele foi para uma linha de 5, ele veio com 3 zagueiros. Então, além do Saïss como zagueiro central, Marrocos veio com o Achraf Dari como zagueiro pela direita e o El Yamik como zagueiro pela esquerda, com o Hakimi e o Mazraoui, os dois virando mais alas do que laterais. Com isso, o Amalá perdeu vaga no meio campo, a dupla de volantes foi Amrabat e o Nahi, Ziyech na direita, Buffon na esquerda e o En-Nesyri centralizado lá na frente. E assim, dá para entender essa escolha do Walid Regragui, mas eu confesso que eu particularmente não gostei da escolha. Porque essa linha de 5, ela de fato protege melhor a largura do campo. Você tem mais jogadores na linha de defesa e consegue evitar o jogo por fora do adversário. E a França tem um jogo por fora muito forte com os seus pontas, com o Dembélé do lado direito e principalmente com o Mbappé do lado esquerdo, com a ajuda também muito das subidas ali dos avanços do Theo Hernandes. Então, acredito eu que a ideia do Walid Regragui tenha sido justamente se defender melhor desse tipo de jogada, principalmente do lado esquerdo de ataque da França. Só que futebol é cobertor curto. Você tira um cara do meio campo para proteger melhor os espaços por fora. Então, Marrocos realmente conseguiu se proteger melhor desses ataques por fora, porém começou a abrir um espaço maior por dentro, espaço esse que nenhum outro time adversário tinha conseguido aproveitar ao longo de toda a Copa do Mundo, que era esse corredor central quando a bola entrava no bloco. O Marrocos defendeu muito bem esse espaço ao longo da Copa inteira e nesse jogo contra a França teve que mudar as dinâmicas, porque além de você ter essa mudança em termos de números na formação tática, você muda também as interações, as dinâmicas defensivas do time, os sistemas de cobertura. Tudo muda por conta dessa mudança de uma linha de 4 para uma linha de 5 na defesa. Então aqui, acompanha comigo. No 4-1-4-1 que o Marrocos tinha jogado ao longo da Copa inteira, tem sempre um jogador entre duas linhas de 4, ou seja, tem um volante que protege o que a gente chama de espaço entre linhas, entre a linha de defesa e entre a linha de ataque. E esse cara, nesse time de Marrocos, é o Amrabat. O Amrabat que tem feito uma Copa do Mundo espetacular, estava jogando muita bola e ele era o responsável por defender esse espaço. Quando você sai desse 4-1-4-1 e vai para um 5-4-1, não tem mais ninguém para defender esse espaço entre as linhas. Fica uma linha de 5 na defesa, uma linha de 4 à frente, sem ninguém fazendo essa defesa entre linhas. Então, a partir desse momento, como tem mais jogadores na linha de defesa, é natural, e foi assim que Marrocos conseguiu se preparou para essa partida. Quando a bola entrava entre linhas, tinha caças maiores dos zagueiros, ou seja, os zagueiros precisavam saltar da linha de defesa
para defender e impedir que qualquer jogador do adversário recebesse a bola nesse espaço entre linhas. Então, se no 4-1-4-1 o Amrabat era o cara responsável por proteger esse espaço, no 5-4-1 era necessário esses saltos dos zagueiros para os zagueiros protegerem esse espaço e não deixar a bola entrar por ali. E foi exatamente dessa maneira que a França conseguiu, muito cedo, a verdade, mas logo com 4 minutos, fazer o seu gol. Vamos entender como é que funcionou isso. Aos 4 minutos de jogo, foi o primeiro momento em que a França teve uma posse de bola um pouco mais longa, que conseguiu trabalhar um pouco mais a posse. A França tinha tido outras 2 posses nesses primeiros 4 minutos, mas as 2 tentou contra-atacar e acabou perdendo a bola rápido. Então esse foi o primeiro momento do jogo em que a França teve bola e conseguiu empurrar o bloco de marcação de Marrocos um pouco mais para trás. E aos 4 minutos e 9 segundos, quando a bola estava ali no pé do Varane, o Griezmann, ele já tenta pela primeira vez, ele testa pela primeira vez o El Yamik, o zagueiro de Marrocos. Fazendo o quê? Fazendo um movimento que a gente chama de gato, que é fingindo que vai baixar na entrelinhas para receber a bola no pé, atraindo essa caça do zagueiro que eu falei que Marrocos teria que fazer, já que não tinha ninguém defendendo entre linhas, e atacando espaço nas costas, ou seja, vem como se fosse recebendo o pé, atrai o zagueiro, abre espaço nas costas e o próprio jogador recebe esse espaço, essa bola nas costas do zagueiro. Nesse lance especificamente, o Griezmann não recebeu a bola. Só que 20 segundos depois da França trocar ali mais uma meia dúzia de passes, a bola volta no Varane e o Griezmann faz o mesmo movimento. E dessa vez a bola entra no Griezmann. O Griezmann finge que vai baixar, atrai o El Yamik, o El Yamik tenta antecipar, o Griezmann recebe a bola nas costas. E ali dali para frente tem ainda um bate-rebate ali no pé do Mbappé. Enfim, a bola sobra no pé do Theo Hernandes, que consegue fazer 1-0. E isso aconteceu a vários outros momentos do jogo. Não foi só nesses 2 lances aos 4 minutos e no lance do gol. Foi também depois. A gente vai pegar aqui um lance, por exemplo, aos 11 minutos de jogo, em que o Griezmann de novo tenta fazer isso para cima do El Yamik. Dessa vez a bola também de novo não entra, mas repara como ele continuou tentando fazer esse tipo de jogada. E não só o Griezmann, outros jogadores também da França, como o Giroud, por exemplo, também estava percebendo essas caças, essas perseguições um pouco mais longas dos zagueiros dessa linha de 5 de Marrocos e estava tentando fazer essas atrações. Então teve um lance aqui, por exemplo, aos 9 minutos, em que o Giroud baixa, atrai com ele o Saïss, que era o zagueiro central, e abre um espaço nas costas, e abre um espaço nessa linha de 5 defensiva. Um outro lance aqui, por exemplo, aos 19 minutos, o Giroud baixa, atrai o Saïss, o Mbappé ataca esse espaço nas costas do Saïss e quase que ele consegue receber a bola. E bom, como a França é um time que tem muito repertório, a França é um time também que se sente confortável marcando um bloco mais baixo e escapulindo nos contra-ataques. A França não tem nenhum problema em fazer isso e fez isso contra Marrocos. Isso muito por conta do gol cedo, que condicionou o que foi todo o jogo, né? Tanto que esse jogo foi o único jogo na Copa do Mundo em que Marrocos teve mais posse de bola que o adversário. Marrocos terminou o jogo, segundo o SofaScore, com 61% de posse de bola contra 39% da França. O outro jogo em que Marrocos mais tinha tido posse tinha sido na fase de grupos contra o Canadá, quando teve 41%. E além disso, um outro número interessante, esse foi o primeiro jogo que Marrocos passou da marca de 600 passes. Até então, antes desse jogo, Marrocos não tinha chegado a 400 passes. Então Marrocos trocou muito mais passes do que o normal, justamente por conta dessa estratégia e de como o gol cedo condicionou o jogo para a França ficar um pouco mais recuada, deixar a bola com o Marrocos e tentar escapulir nos contra-ataques. E bom, como o Marrocos teve muita posse de bola desde o começo do jogo, já que o gol foi muito cedo, vamos explicar aqui como é que foram as construções de Marrocos, porque o Marrocos deu trabalho à França e conseguiu chegar até o ataque várias vezes, porque é um time que também tem qualidade com a bola no pé, um time que se defendeu muito bem ao longo dessa Copa do Mundo, mas quando tem bola no pé também sabe jogar. E para a gente falar sobre essa construção de Marrocos, a gente tem que falar do início, né, desse 5-4-1 inicial, em que a construção de Marrocos passava com os 3 zagueiros ficando um pouco mais atrás e à frente deles ficavam os 2 volantes, o Amrabat e o Ounahi. Os 2 alas eram liberados para poder avançar, tanto Hakimi pela direita quanto Mazraoui pela esquerda. Então ficavam os 3 zagueiros e 2 volantes um pouco mais à frente. Qual que era a dificuldade de Marrocos nessa brincadeira? A dificuldade é porque o Giroud e o Griezmann, os 2 ficaram colados, um no Amrabat
e o outro no Unai. O Giroud ficou colado no Amrabat o jogo quase todo e o Griezmann ficou colado no Unai. Então, Marrocos não conseguia encontrar os seus volantes com muita facilidade. Então, tinha alguma dificuldade de conseguir progredir em campo dessa maneira. Isso aconteceu várias vezes ao longo do jogo. A gente viu várias vezes, muitas vezes o Griezmann ficando até mais à frente do próprio Giroud, em situações em que o Unai baixava um pouco mais com o Amrabat, enfim, era uma marcação quase que individual mesmo. E com os seus dois principais volantes ali na construção, com os dois caras que mais têm capacidade de construir jogo para o Marrocos, Marrocos tinha muita dificuldade de construir a partir dos seus zagueiros. Tanto o El Yamik quanto o Saïss, quanto o Achraf Dari, nenhum deles conseguiam encontrar um passe um pouco mais vertical, conseguiam conduzir, conseguiam construir tantas coisas positivas assim para Marrocos. Até que aos 20 minutos de jogo, o Saïss, que era uma das dúvidas para o jogo, ele sente lesão, ele não consegue jogar e ele precisa sair. E nessa que ele precisa sair, o Walid Regragui ele volta ao 4-1-4-1, porque ele perde um zagueiro e coloca o Amalá, que é mais um jogador de meio campo. Com isso, ele volta a construir como o Marrocos estava construindo, estava jogando ao longo da Copa inteira, que era como? Os dois zagueiros ficam ali um pouco mais baixos e o Amrabat muitas vezes baixando no meio dos zagueiros para fazer uma saída de 3. E aí o Amrabat, ao invés de jogar de costas na saída de bola, ele passou a muitas vezes jogar vendo o jogo de frente, baixando no meio dos zagueiros, recebendo bola e tentando conduzir, levar o time pro ataque. E o Amrabat, sim, é um cara que tem mais qualidade para conseguir sair jogando do que tinha os outros 3 zagueiros de Marrocos. E além disso, com mais um jogador de meio campo, essa marcação da França ficou um pouco mais confusa, porque Marrocos começou a ganhar mais o meio campo. Porque se o Giroud marcava o Amrabat e o Griezmann marcava o Unai, quem marcava o Amalá? Pois acabou que o Amalá começou a ficar muito livre no meio campo. Então, com o Amrabat baixando, o próprio Unai também em alguns momentos baixando para conseguir construir jogo, eles estavam conseguindo encontrar o Amalá, principalmente para conseguir progredir em campo, para conseguir bater essa primeira marcação da França e levar Marrocos lá para frente. Além disso, o Unai começou a muitas vezes cair mais pelo lado direito e a formar aquele tripé, aquele triângulo pelo lado direito que a gente se acostumou a ver de Marrocos ao longo dessa Copa, com o Unai, com o Hakimi e com o Ziyech, que foi ali o lado forte de Marrocos ao longo de toda a Copa do Mundo. Hakimi é um dos melhores laterais direitos do mundo, o Ziyech é um jogador do Chelsea, o Unai é um dos grandes destaques, uma das grandes revelações dessa Copa do Mundo. Então, o Unai, que começou jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, por conta dessa formação diferente que o Walid Regragui preferiu usar nessa partida, quando ele volta a cair pelo lado direito, a partir do momento em que Marrocos volta ao 4-1-4-1 padrão, Marrocos começa a construir muito jogo por ali. E ali é justamente o lado fraco defensivo da França. Porque o Mbappé não volta para marcar. Eu falei muito aqui do papel defensivo do Griezmann e do Giroud. O Mbappé não tem esse papel defensivo. O Mbappé ele fica com pouquíssimas responsabilidades defensivas. Então, muitas vezes o Théo Hernandes fica ali em apuros, fica ali tendo que cobrir muito espaço, muitas vezes fica em situação de inferioridade. E tanto o Rabiot, quando estava jogando, quanto o Fofana nesse jogo, eles também precisam cobrir um espaço muito grande. Então, como o Marrocos atacava por ali com um triângulo, ou seja, com 3 jogadores, muitas vezes ficava uma situação de 3 contra 2. Do Unai, do Hakimi e do Ziyech contra Fofana e contra Théo Hernandes. E Marrocos começou a levar muita dificuldade, a verdade é essa, para a França por esse setor. Marrocos criou algumas oportunidades, fazendo ali ataques à profundidade, recebendo nas costas, tentando cruzar para a área. Teve ali algumas jogadas perigosas, teve uma que eu me lembro que o Griezmann faz uma cobertura e limpa uma finalização quase cara a cara com o Hakimi, enfim. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, futebol cobertor curto. E com o 4-1-4-1, Marrocos passou a se defender pior, digamos assim, da largura, ou seja, pelos lados do campo. E o Mbappé também começou a aparecer, principalmente em transições, já que a França estava dando a bola para Marrocos para tentar sair nos contra-ataques. E o Mbappé começou a aparecer, caindo ali pelo lado esquerdo, conseguindo vencer as disputas, os duelos 1 contra 1, essas disputas individuais com o Hakimi. Então o Mbappé começou a aparecer. O Amrabat tinha dificuldade de fazer as coberturas, até porque o Amrabat não tem a mesma velocidade do Mbappé, então muitas vezes eu não conseguia acompanhar a velocidade do Mbappé. O jogo ficou até um pouco mais aberto, com o Marrocos chegando bastante pelo lado, mas o jogo era todo por ali. Marrocos atacando pela direita, França atacando pela esquerda. O jogo era todo por esse corredor, o outro corredor praticamente não existia. Até o momento em que ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, o Deschamps, já meio que cansado de sofrer por aquele setor,
Ele tira o Giroud, coloca o Marcos Thuram, o Marcos Thuram entra para justamente ajudar o Theo Hernandez e o Fofana a fechar o lado esquerdo. Com isso o Mbappé vai jogar um pouco mais centralizado e o Thuram cai ali na ponta esquerda, e aí o jogo começa a ficar mais amarrado e fica favorável para a França, porque o Marrocos não consegue mais construir o jogo ali pelo lado direito, o jogo fica um pouco mais amarrado, até o momento em que a França consegue fazer o 2-0 numa jogada espetacular do Mbappé. É impressionante que esse moleque está jogando nessa Copa do Mundo, o que joga na carreira, mas nessa Copa do Mundo está jogando mais uma vez muita bola, e a França abre o 2-0 e praticamente ele liquida a fatura e consegue passar de fase. Bom, conclusões. Passa realmente o time que era favorito, o time que é melhor, o time que tem individualmente uma capacidade muito maior do que a seleção de Marrocos. Vai ser uma final absurda, esse Argentina e França. Eram os dois dos principais favoritos a chegar nessa final. Eu colocaria os três ali junto com a seleção brasileira, os três principais favoritos. 2 deles chegaram, Argentina e França tem tudo para ser um jogaço. Pelo lado de Marrocos, cara, o Marrocos fez uma história maravilhosa nessa Copa do Mundo. Foi o primeiro país africano a chegar numa semifinal. Vai ali disputar o terceiro lugar contra a Croácia. Eu tenho certeza que os caras vão dar a vida para conseguir entrar ali nesse top 3 da Copa do Mundo. Seria realmente para fechar ali com chave de ouro, entre aspas, né? Porque seria chave de bronze, mas seria ali para fechar muito bem essa Copa do Mundo. O Marrocos construiu uma história muito bonita e assim, eu critiquei aqui a estratégia do Walid Regragui para começar esse jogo, mas a verdade é que, cara, isso não diminui em nada o trabalho dele, o quão ele conseguiu organizar de maneira tão rápida, porque ele chega para treinar Marrocos em setembro, e a Copa foi 2 meses depois. Em muito pouco tempo ele consegue trazer uma organização coletiva, uma organização tática para o time, defensiva, muito boa. Então é um cara que conseguiu ele fazer um trabalho espetacular. Então essa minha crítica em relação à decisão dele de estratégia para começar o jogo não diminui em nada esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. O Marrocos está de parabéns demais e vai para essa disputa de terceiro lugar, podendo de repente conseguir alcançar essa vaga no pódio. E com certeza aqui no canal do Bruno Pet, faltando mais um jogo ainda importante para essa Copa do Mundo, que vai ser a final, a gente vai trazer aqui uma análise desse Argentina e França que tem tudo para ser um dos melhores jogos da Copa, se não o melhor jogo da Copa. É isso que a gente espera. Give a